Boa tarde, essa é a primeira videoaula que a gente vai fazer. Eu vou ilustrar aquele relembrando que eu mandei escrito pra vocês. Eu vou fazer algumas coisinhas aqui pra vocês irem vendo como eu vou fazendo. Todos esses conceitos a gente já aprendeu, eu só quero fixar eles pra vocês, com vocês vendo eu fazer, tá bom? Então vamos começar. O nosso primeiro assunto aqui que são as linhas, que podem ser linhas retas, linhas não retas, pode ser de diversas formas, porque tudo que a gente vê nessa vida, tudo que a gente vê, se a gente vê um copo, se a gente vê um óculos, se a gente vê uma caixinha, tudo que a gente vê tem linhas, a gente pode enxergar linhas, uma caneta feita de linhas, tudo são linhas. Se a gente procurar ver os objetos de maneira mais completa, a gente não vai ver só linhas, mas a gente também vai ver formas. A gente vai ver coisas mais triangulares, a gente vai ver coisas quadradas, a gente vai ver coisas retangulares. Por exemplo, esse apontador, ele é retangular. Esse copo, ele tem círculos, né, que formam esse copo, e linhas. Deixa eu ver o que mais eu tenho aqui. Essa tampinha de garrafa, ela também é um círculo. Algo que possa ter um triângulo aqui, deixa eu ver. Acho que não tem algo que pareça com um triângulo, mas várias coisas que a gente vê na rua, em casa, em desenhos, são feitos de formas e linhas que fazem o desenho. Por isso que a gente começa a estudar desenho a partir de linhas e formas. Uma coisa que a gente consegue fazer a partir disso é dar dimensão para as formas. É como se a gente conseguisse não ver só esse lado da frente, do quadrado, do retângulo, do triângulo, mas conseguisse ver mais um lado, lados a mais. Eu vou fazer aqui embaixo para a gente ter um exemplo. Ó, por exemplo, eu tenho o triângulo em uma dimensão. Em duas dimensões, né? Altura e largura. Eu vou colocar mais uma dimensão pra gente enxergar, que vai ser a profundidade dele. E agora já é uma pirâmide com 3 lados. O cubo. Assim, é só um quadrado. Eu tô vendo só 2 dimensões dele, altura e largura. Eu vou adicionar mais algumas linhas. E eu vou passar a ver mais uma dimensão desse quadrado. Do que era um quadrado e agora é um cubo. O retângulo, a mesma coisa. Eu tenho aqui o retângulo em altura e largura, né? 2 dimensões. E eu vou fazer mais uma adicionando linhas. Assim, agora tudo que eu fiz usando linhas para chegar nas formas, eu ainda consigo, usando linhas também, adicionar mais uma dimensão. Agora, a gente já passou pelos conceitos de linhas, formas, dimensão. Se a gente for pensar luz, sombra e meia sombra. Eu vou fazer aqui no meu cubo, que é um desenho mais fácil. Primeira coisa, eu preciso escolher da onde tá vindo a minha fonte de luz. Aqui, eu quero que a luz esteja vindo daqui de cima, ó. E batendo aqui. Então, essa parte de cima vai ser o meu lado mais iluminado. O lado contrário vai ser o
eu escolhi esse lado para ser o lado mais iluminado do meu cubo. Consequentemente, esse vai ser o lado de maior sombra e esse o lado de meia sombra. Aqui no paralelepípedo, eu escolhi um lado diferente para ser o mais iluminado. A minha luz tá vindo daqui, então o lado ao contrário vai ser o meu lado de maior sombra e o lado que tá ligando os dois vai ser o lado de meia sombra. Daí, eu coloquei aqui em cima também o círculo, pra gente lembrar dele como uma forma importante que compõe muitos desenhos. E eu fiz ele aqui embaixo também pra gente ver como que dá a dimensão no círculo. Porque no círculo a gente não dá a dimensão sem a sombra, a não ser que a gente queira que seja um cone mesmo, entende? Então, eu vou fazer aqui, daí vocês se atentem, porque o jeito de sombrear o círculo é um pouco diferente dessas formas que tem linhas retas e tem arestas, tá bom? Então, vamos lá. Eu vou primeiro decidir de onde a luz tá vindo. A luz desse meu círculo vai estar vindo daqui. Então, essa vai ser a parte mais iluminada. E aqui vai estar a parte mais escura. E daí, então, eu vou poupar a parte mais iluminada. E a gente tem como se fosse uma parte mais escura, não aqui nessa área que tá ao contrário da luz, mas é como se fosse no meio, pra gente conseguir ver um relevo nisso. Sim. Voltando, a gente vai ter o nosso lado mais escuro aqui, dando um relevo para essa esfera. Daí a gente vai deixar uma meia sombra aqui para transpassar para essa parte de mais luz, sem ficar com tanto contraste. E a gente pode fazer até o reflexo aqui, ó, em formato de esfera também, que daí deixa o nosso desenho bem legal. Daí vocês vão me dizer, mas professora, tem um jeito certo só de fazer? Não, tudo vai depender de onde você vai escolher que a sua luz tá vindo. E o quanto mais você praticar e você olhar para o seu desenho de forma crítica, você vai conseguir ver, tipo, nossa, tá legal, não tá tão legal. E quanto mais você desenhar, melhor vai ficar o seu desenho. O segredo de desenhar bem é a prática, sempre. Vou mostrar pra vocês aqui alguns desenhos que eu tô fazendo, né? Antes de fazer essa aula pra vocês, eu tava testando, né, algumas esferas, uns cubos, testei até a primeira letra do meu nome. Aqui, tava testando umas partes do rosto, fiz umas bocas assim, um nariz aqui. Umas paisagens, né? Eu fiz aqui umas montanhas com a parte mais iluminada, com a parte mais sombria. Testei bastante isso de passar da sombra para luz na esfera e no retângulo. E com isso a gente consegue construir desenhos mais realistas, tipo, usando formas, usando luz e sombra onde elas devem. Daí, pra gente cumprir os assuntos dessa aula, eu vou fazer um desenho inteiro usando esses conceitos pra gente ver juntos, tá bom? Vou colocar isso daqui embaixo, que é o lembrete da nossa aula, e vou começar com o que eu ensinei pra vocês. Vamos de linhas e formas. Então, eu vou colocar uma linha aqui. Mais uma linha aqui. Aqui vai ter umas formas, uns triângulos assim, ó. Aqui também.
Daí, aqui vai ter, tipo, uma passarela, um palco, assim. Aqui vai ter um círculo também, uma parte de círculo que vai ser o sol. Daí, como eu quero elas bem elaboradas, eu vou colocar mais uma dimensão, assim, então, ó, minhas pirâmides vão ser tridimensionais, vão ter 3 dimensões as minhas pirâmides, assim. Aqui também, esse palquinho, pra gente conseguir ver. Deixa eu ver o que mais eu coloco. Vamos assim primeiro. Daí eu dei uma riscada bem leve em tudo, né? Eu sempre peço pra vocês fazerem dessa forma. E daí agora eu vou deixar mais com cara de montanha mesmo, né? Montanha não é perfeita, ela é imperfeita, mas seguindo a ideia de dimensão dela, né? Sim. Sim. Eu escolhi de onde tá vindo a luz tá batendo na parte da frente das minhas pirâmides e mantendo a dimensão. Essa aqui, essas partes laterais, vão ser as partes mais sombrias do meu desenho. Daí já dá uma impressão perfeita, gente. Com essas aulas que eu gravei pra vocês, o meu desafio pra vocês, a minha proposta de exercício é que vocês façam um desenho de paisagem usando todos os conceitos ao mesmo tempo: linhas, formas, dimensão, luz e sombra. E eu vou pedir, por favor, para vocês gravarem. Quando vocês terminarem de fazer o desenho, vocês peguem o celular, peguem a câmera, gravem o desenho de vocês e falem: ó, professora, aqui eu usei tal forma, aqui eu usei dimensão, aqui eu usei luz e sombra, e me manda, tá bom? Vou olhar todos.